Sejam muito bem-vindos a esta edição do programa Realizações do Executivo. Na edição de hoje, nos propusemos fazer abordagem em torno das realizações havidas na Direção Provincial dos Transportes e Comunicações. Para o efeito, o nosso convidado é Colin Peter, diretor desta instituição. Senhor diretor, agradeço por ter acedido o nosso convite, seja bem-vindo e vamos já ao nosso debate. Muito obrigado. Primeiro também agradecer o convite que nos foi formulado pela TV Mabasa para podermos, em poucas palavras, dizermos aquilo que foi o nosso desempenho setorial, concretamente do ano de implantação dos órgãos de descentralização provincial 2020 a 2024 no primeiro semestre. Muito obrigado mais uma vez. Senhor diretor, o que é que se pode dizer em termos de realizações deste setor e se calhar poderíamos iniciar mesmo no que diz respeito à expansão da rede de passageiros na província? Dizer que nós, como Direção Provincial de Transporte e Comunicações, temos três áreas principais com 4 pilares. Temos a área de transporte e comunicação, temos também a área de meteorologia. Então, em relação à primeira área que nós referíamos, a área de transporte, estamos a falar da mobilidade. Dizer que no ano base, que foi o ano de planificação do nosso programa, o ano 2020, tínhamos planificado para licenciarmos cerca de 4.778 viaturas, destas 2.771 foi o que foi a nossa realização. Então, das 2.771 viaturas que foram licenciadas, temos 1.245 são viaturas de transporte de passageiros e 1.526 viaturas de transporte de carga. Em termos de transporte de passageiros, dizemos que temos a cobertura na sua totalidade nos 13 distritos, excetuando o distrito de Zumbo, que temos ainda alguma dificuldade em termos de transporte de passageiros, e também o distrito da Marave. Nesses dois distritos temos uma viatura apenas que está a fazer o transporte de passageiro com as condições exigidas, e nos outros distritos não temos muita dificuldade, apesar de que a rota de Macanga também temos um número muito exíguo em termos de transporte de passageiros. Face a este cenário, que desafios tem o setor, tendo em conta, sobretudo para aqueles distritos onde o volume de viaturas ou de praticantes desta atividade de transporte de passageiros é reduzido? O desafio temos trabalhado principalmente com os transportadores. O grande constrangimento que temos em relação a essas áreas não é porque não temos transportadores que queiram explorar a rota. Existem, mas a condição estrada, isso é que é o fator limitante. Por isso há de ver que para o distrito de Zumbo e Marave, muitas das vezes o transporte é um transporte misto, que é de carga e de passageiro. Usa-se muito porque naquela rota nós sabemos que é uma zona de um potencial agrícola, então muitos dos transportadores que fazem naquela via é mesmo para o transporte de carga e acabamos juntando lá carga com passageiro. Mas tivemos um apoio do nível central em 2022, alocou-se uma viatura confortável para o distrito de Zumbo. É uma viatura que tem feito uma vez por semana de Zumbo à cidade e depois, na mesma semana, também regressa para Zumbo. É uma viatura confortável, com cadeiras e com lona. Então, essa é que é a viatura que está garantindo o transporte de passageiro para o distrito de Zumbo. A nível local, não há outros interessados que se podem mobilizar no sentido de abraçar esta causa? Existe, mas é aquilo que nós dizíamos, que o fator estrada é a condicionante
principal. Já sabe que o transporte o transporte público que nós temos a nível da nossa província, temos alguns autocarros que foram alocados, mas são carros que só trabalham na área municipal, trabalham na cidade de Tete e Moatize, e temos dois autocarros também que estão a fazer o troço de Angônia e de Sangano. Para esse distrito de Zumbo e Macanga, a grande limitante mesmo é a questão de vias de acesso. Então, muitos dos transportadores condicionam a ida para aquelas vias a questão da melhoria de vias de acesso. E isto também está relacionado em relação ao transporte de carga ou nem tanto? Não, para o transporte de carga para esses distritos, sendo o distrito potencialmente agrícola, falo do distrito de Zumbo e Marave, ali não temos problema em termos de transporte de carga. O grande constrangimento que temos é o transporte de passageiro. Por isso dizíamos que até Zambo, o posto administrativo de Zambo, não temos tido razões de queixa em termos de transporte, porque lá insiste. O que não temos é transporte de passageiro, mas para o transporte de carga temos transportadores licenciados e que conseguem fazer o escoamento do produto que tem lá e também aproveitam também carregar passageiros. E o nível de escoamento da produção agrícola na província, em função das condições atuais, pode ser tido como satisfatório? É satisfatório. É só ver, durante esses 4 anos, até o primeiro semestre, temos uma média de 144.770 toneladas que foram transportadas durante esse percurso. Dizer que aquilo que é a produção, do centro de produção até ao centro de consumo, que é a cidade de Tete, não temos motivo de queixa, temos transporte garantido para poder escoar aquilo que é a produção dos distritos para o centro da cidade. Exato. Também nesta senda de transporte de passageiros e de carga entra a situação do comboio de passageiros. A província de Tete tem esta ligação. Qual é o ponto de situação neste momento, depois da paragem por conta da Covid-19? Sim, dizer que a província de Tete passou por 2 situações. Tivemos um interregno de 29 anos por causa do conflito armado, que o comboio já não ia. Em 2009 introduziu-se o comboio de passageiro que faz a cidade de Moatize à cidade da Beira, mas em 2022 e 2021, por causa mesmo da situação da pandemia da Covid-19, esse comboio, por imperativos mesmo de segurança, acabou sendo interrompido e voltamos a introduzir o comboio de passageiro em 2022. Numa primeira fase era um comboio por semana, mas por causa mesmo da procura e do valor bonificado que o CFM cobra, então até o momento nós temos 3 comboios por semana que partem da cidade de Moatize para a cidade da Beira, sendo um na segunda-feira, temos também outro na quarta e outro no sábado. Em relação à segunda-feira, daquilo que é a avaliação que nós temos feito partindo de Moatize, normalmente tem partido da cidade de Moatize para a Beira, são 13 carruagens de passageiros e leva em média 450 pessoas nas segundas-feiras. Mas já na quarta e sábado temos tido o aumento também de carruagem para 14, aumentamos também a carruagem em termos de primeira e segunda classe, então o número de passageiros também aumenta, passa de 450 na segunda para 650 nas quartas e sábados. Bom, havia perspectivas para a introdução de novas carruagens. Qual é o ponto de situação neste momento? Sim, as novas carruagens já foram introduzidas. Se for a ver, temos a carruagem da primeira, temos a carruagem da segunda, temos nas quartas e sábado, temos tido 2 carruagens da segunda, uma com cadeiras e outra com cama. Então, houve um incremento, temos 14 carruagens que partem nesses 2 dias da semana, sendo uma da primeira, temos 2 da segunda sem cama e 2 da segunda com cama, e as restantes são carruagens da terceira.
E pode-se considerar sustentável em termos de custo para a população? Não, o custo é bonificado quase que para quem faz de beira usando via transporte público ou de autocarro, chega a pagar quase a metade do preço para quem faz de beira. Esse número que nós estamos a falar, por mês transportamos 6.600 passageiros da cidade de Moatize para Beira. Mas é só ver que esse número acaba multiplicando, tendo em conta que temos diferentes apiadeiras e em cada estação há pessoas que descem, há pessoas que sobem. E se formos a conferir os 6.600 passageiros por semana e fazendo isso por quilometragem, da maneira como se feito o cálculo em termos de transporte, então esse número acaba sendo um número muito maior em relação àquilo que acho que estamos satisfeitos em relação ao transporte ferroviário, tendo em conta que a via Madamba-Mutarara também não está muito boa para o transporte público de passageiros em termos de autocarro. Então a via ferroviária tem sido a mais procurada por dois motivos. É mais confortável e também é mais acessível em termos de preço. Muito obrigado, Sr. Diretor. Me convido para observarmos um brevíssimo intervalo. Nós voltamos já a seguir. Mais uma vez, bem-vindos ao programa Realizações do Executivo. Estamos hoje a falar das realizações do setor dos transportes e comunicações. Temos em estúdio o Sr. Colin Julai, que é diretor desta instituição. Sr. Diretor, o que há a dizer em termos de acidentes de viação na província, quer por via rodoviária e por via ferroviária? Dizer que essa é a preocupação do Executivo, dizer que em termos dos nossos pilares, falamos aqui de 4, da mobilidade, outro é mesmo a questão da segurança rodoviária. Nos últimos 4 anos, a situação dos acidentes a nível da nossa província é preocupante. Registramos nesse período uma média de 86 acidentes de viação e tivemos 112 óbitos. Também tivemos 100 feridos graves, num total de 380 pessoas que sofreram de acidentes de aviação. E que mensagem se pode deixar à população face a este cenário sombrio? É uma situação triste e temos a sorte de termos a nível da nossa província, a Sua Excelência, o governador da província, que tem acompanhado as nossas atividades. Podemos dizer que ele é o fiscal número 1 e a pessoa que faz a sensibilização nas nossas reuniões que temos tido do setor. Sua Excelência o governador tem apelado, principalmente porque muitos desses acidentes que estamos a falar, se for a ver, a maior parte deles é questão de negligência humana. Nós, como entidade reguladora e fiscalizadora ao mesmo tempo, dizemos que a mensagem que temos passado dos 86 acidentes que nós mencionamos, que a maior parte deles mesmo tem sido por negligência humana. Então, o fator primordial que temos tido quando estamos a trabalhar na fiscalização é a questão de sensibilização ao homem, que as nossas estradas, a maior parte delas tem sinalização, que temos que obedecer aquilo que são o código de estrada primeiro. E se formos a obedecer o código de estrada, provavelmente o nível de acidente primeiro vai reduzir, ou então os níveis de acidente em termos graves também vão reduzir. Então esse tem sido o nosso apelo. A questão de manutenção periódica das viaturas, temos apelado aos automobilistas que façam 360 graus antes de se pôr ao volante, para poder ver a situação dos pneus, se estão em condições, e também garantirmos que as viaturas nossas, principalmente nós como entidade
licenciadora, a primeira questão que nós temos colocado quando estamos a licenciar é a questão de ver se as viaturas passaram por uma inspeção periódica de viatura. Exato. O que é que se pode dizer em relação à rede de telefonia móvel a nível da província? Em termos de telefonia móvel, dizer que dos 37 postos administrativos, nós já temos uma abrangência de 35 postos administrativos a nível de sede dos postos administrativos com rede de telefonia móvel, e das 125 localidades que nós temos, até o ano 2020, tínhamos 92 localidades que tinham cobertura de rede, mas até este momento estamos a falar de 117 localidades em termos de cobertura. É um desafio ainda a nível do setor para podermos abrangirmos todas aquelas que são as localidades. Temos alguns distritos ou alguns postos administrativos que ainda estão mesmo muito distantes daquilo que é a nossa meta. Falo do posto administrativo de Chipera, no distrito da Marávia. Esse distrito é um dos distritos que temos quase 14 localidades ainda com déficit em termos de cobertura. E felizmente tínhamos também o posto administrativo de Chuoco, em Xangara. Há 3 meses também já conseguimos lá ativar uma antena nova. Estamos com problema de Caorabassa, também temos um posto administrativo sem cobertura de rede. Os restantes distritos, todas as sedes de posto administrativo, já temos cobertura de rede. O mesmo está também relacionado ao facto da implantação das praças digitais. Sim. Já temos a cobertura na totalidade dos distritos? Não, em termos de praças digitais, nós até 2020 tínhamos apenas 3 praças digitais que estavam sediadas nos municípios. Tínhamos o município da cidade de Tete, o município da cidade de Matiz e o município de Olongo. E de lá para cá, nós já temos 11 praças digitais já montadas ao nível dos distritos. Então, estamos a faltar neste momento o distrito de Chiuta, também temos Marávia e Chifunde, que ainda não tem praças digitais montadas. E o que tem a dizer em relação à expansão da rede meteorológica na província? Em termos de rede meteorológica, também estamos satisfeitos de dizer que nesses últimos 4 anos nós conseguimos montar 14 estações pluviométricas e também montamos 55 estações meteorológicas nos distritos, principalmente nos distritos de Marara, distrito de Xangara e Caorabassa. Mesmo por causa da situação do distrito, são distritos menos agrícolas, então nesse distrito nós conseguimos montar todas as estações meteorológicas, que facilita também o camponês para ver em que período ele pode semear, e também a grande preocupação é em relação ao distrito de Doa e Mutarara, mesmo por questões de ciclone. Então essas estações servem-nos de chamada de atenção muitas das vezes para a população quando tivermos situações anormais do clima. Então é um exercício, mas ainda é um desafio. Estamos a dizer aqui, montamos 14 estações pluviométricas e 55 estações meteorológicas, mas não é ainda suficiente para podermos abranger toda a província, porque essa é a maior parte nós conseguimos fazer com o apoio dos nossos parceiros. Senhor Diretor, estamos mesmo a caminhar para o final do nosso programa. Últimas palavras, considera que o desempenho do setor foi positivo neste período? Nestes últimos 4 anos e 6 meses de 2024, nós podemos dizer que estamos satisfeitos com aquilo que foi o nosso desempenho, mas se as condições nesses últimos 6 meses que nos restam, nós vamos tentar fazer o nosso máximo para podermos cumprir com aquilo que foi a meta que tinha sido planificado no nosso plano de governação descentralizada para o setor de transporte e comunicações. É desta maneira que fizemos este programa Realizações do Executivo e contamos em estúdio com o Sr. Colin Julai, ele que é diretor provincial dos transportes e comunicações aqui na província de Tete. Quanto a nós, resta-nos agradecer
pela sua companhia e nós voltamos numa próxima ocasião.